Olá, pessoal. Hoje a aula é sobre ligações químicas, em especial a ligação iônica. Bom, então, a ligação química, ela depende da eletronegatividade dos átomos envolvidos, né, dos elementos envolvidos, do grupo e do período e, consequentemente, da distribuição eletrônica desses átomos. As ligações químicas podem ser classificadas em iônicas e covalentes, e no caso da iônica, ela é formada pelos elementos metálicos e ametais, né? E no caso da ligação covalente, ela é feita entre os elementos que a gente classifica como ametais. Por que a ligação se forma, né? A ligação iônica se forma? Ela se forma em função das energias de ionização e afinidade eletrônica e também da energia de atração entre os cátions e ânions. A sua força depende das cargas e dos raios iônicos, e essas ligações, esses compostos podem ser representados, ou essas ligações podem ser representadas através de fórmulas unitárias. Conhecimentos que você deve dominar: explicar as tendências periódicas dos raios atômicos, energias de ionização e das afinidades eletrônicas, comparar as energias de rede relativas dos dois compostos iônicos e escrever a configuração eletrônica de um íon. Bom, e o que é a ligação iônica? Né? Ela é formada pela transferência de elétrons entre átomos para atingir a configuração eletrônica do gás nobre correspondente, originando íons de cargas opostas. E ela resulta da atração eletrostática entre esses cátions e ânions formados, em geral a partir de metais e não metais, respectivamente. Bom, a formação de uma ligação em um composto iônico depende da remoção de um ou mais elétrons de um átomo e de sua transferência para outro átomo. Então, a gente chama de energia de ionização, ou I, a energia necessária para remover um elétron de um átomo na fase gás e, portanto, da importância fundamental para a compreensão das suas propriedades químicas. E a gente chama de afinidade eletrônica, EAE, de um elemento, a energia liberada quando um elétron se liga a um átomo na fase de gás. Uma afinidade eletrônica positiva significa que energia é liberada quando um elétron se liga a um átomo. Aqui a gente tem uma tabela das energias de ionização. Então, a gente observa que ela aumenta da esquerda para a direita no período e que ela diminui de cima para baixo na família. Bom, a gente pode usar uma propriedade que é a eletronegatividade, que é a capacidade de atrair elétrons, para tentar explicar por que isso acontece. Então, a energia de ionização é a energia que você tem que fornecer para retirar um elétron de um átomo. Então, se um átomo é extremamente eletronegativo, como o flúor, então você precisa de muita energia para conseguir tirar esse elétron do flúor. Já o elemento menos eletronegativo é o césio, né? Então, ele tem aqui a menor energia de ionização, ok? Isso explica, né? Bom, já a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo de um elemento químico recebe um elétron. Então, vamos lá. O flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, o que acontece? Quando eu dou um elétron para ele, ele libera bastante energia. Já o césio, né, que é o menos eletronegativo, ele libera uma quantidade bem menor de energia. A gente vê aqui uma tendência de aumento da afinidade eletrônica da esquerda para a direita no período e uma diminuição de cima para baixo na família. Esse elemento químico, no caso aqui o nitrogênio, ele tem uma discrepância nessa tendência, né? Ele apresenta uma discrepância na tendência. Vamos entender o porquê. Bom, no caso do carbono, você tem a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Então, ele tem dois elétrons aqui desemparelhados nos orbitais p. Quando ele recebe um elétron, esse elétron vai para esse orbital que estava desocupado. No caso do nitrogênio, ele tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p3. Quando ele recebe um elétron, esse elétron ocupa um orbital que já tinha um elétron. E esse elétron é repelido pelo elétron que já estava lá. Então, por isso que a energia, que a afinidade eletrônica dele é negativa. Então, ao invés de liberar energia, eu preciso de energia para conseguir adicionar esse elétron lá nesse orbital. Bom, vamos pegar um exemplo da formação de uma ligação iônica entre o sódio e o cloro, né, formando o composto cloreto de sódio. Então, aqui a gente tem tanto a energia de ionização, né,
ou seja, a energia necessária para retirar um elétron do sódio e formar o cátion. Essa energia é igual a 494 kJ por mol para o sódio. E aqui embaixo a gente tem a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando eu adiciono um elétron no cloro formando o cloreto. E a energia liberada aqui do cloreto, do cloro, né, corresponde a 349 kJ por mol. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Se eu pegar a energia necessária e subtrair a energia liberada, eu tenho mais ou menos 145 kJ por mol, que são necessários e não estão sendo fornecidos nesse caso. Então, se eu dependesse somente dessas duas energias para formar a ligação química entre o sódio e o cloro, ela não seria formada. Mas existe a atração entre os íons, que a gente chama de atração eletrostática. Essa atração entre o cátion de sódio e o íon cloreto, né, libera 787 kJ por mol. Então, se eu fizer um cálculo aqui, pegar 145 kJ por mol menos 787 kJ por mol, eu vou ter menos 642 kJ por mol, que é a energia liberada nessa reação química, quando eu formo a ligação química. Então, como a energia é liberada, né, a energia do cloreto de sódio é menor do que a energia dos seus átomos isolados. A energia do composto é menor. Para formar uma ligação química, você tem que sempre liberar energia. Esses compostos formados por ligações iônicas formam o que a gente chama de sólidos iônicos. Esses sólidos iônicos são formados por arranjos regulares de um grande número de cátions e ânions unidos entre si por ligações iônicas. Então, a gente pode fazer aqui uma estimativa do cálculo da interação entre os íons, calculando a energia potencial de Coulomb, né, fazendo a substituição nessa formulazinha aqui. Então, aqui a gente tem as cargas do cátion e do ânion, né? Tem o E, que é a carga elementar, ao quadrado, dividido por 4π epsilon zero. Esse epsilon é a permissividade no vácuo, e R, 2 é a soma dos raios do cátion e do ânion, ou P, que é o diâmetro da ligação. O que a gente observa aqui? Quanto maior for a carga dos ânions e dos cátions, dos íons, né, maior vai ser a energia potencial. E quanto menor forem os raios, maior também a energia potencial. Então, isso a gente vai usar lá na frente para estimar a força de interação em diferentes compostos. Bom, essa fórmula ela pode ser modificada pela adição do termo A, que é chamado de constante de Madelung, né? E também do Na, que é a constante de Avogadro. Porque aqui a gente está fazendo o cálculo só numa parte do cristal, só na linha, né? E aqui a gente já considera o cristal de forma tridimensional, por isso que depende da estrutura. Então, a constante de Madelung está relacionada com o tipo de estrutura do cristal. Então, vamos seguir. Os sólidos iônicos, eles têm altos pontos de fusão e são frágeis. Por que eles têm alto ponto de fusão? Porque a interação entre os cátions e ânions é muito forte. Então, você precisa de dar bastante energia para conseguir separá-los e aí fundir um sólido. E eles são quebradiços porque quando você aplica uma força, você desloca aqui, por exemplo, um plano, e aí você vai ter cátions e ânions próximos. E como eles têm as mesmas cargas, né, os cátions se repelem entre si e os ânions também. E aí você tem uma fratura, né, plana aqui. Bom, a gente viu que a força de interação coulombica depende dos raios iônicos. Então, vamos entender um pouquinho como é que é a periodicidade dos raios atômicos e iônicos. Primeiro, aqui vamos entender o que é o raio, né? Então, aqui a gente tem dois átomos ligados. O raio vai ser a metade da distância entre os núcleos. Então, aqui está multiplicado por 2, né? O raio está multiplicado por 2, que equivale à distância de ligação. O que a gente observa? A gente observa no período a tendência de diminuição dos raios e na família a tendência de aumento dos raios. Na família, a gente consegue entender por que vai aumentando o raio, porque a gente está passando, por exemplo, de uma camada
para outra, né? A gente está na camada 2, camada 3, a gente vai aumentando o número de prótons e elétrons, e vai aumentando as camadas, o átomo vai ficando cada vez maior, né? E no caso do período, você vai aumentando o número atômico, mas vai caindo o raio, né? Por que isso acontece? Porque eu estou na mesma camada, né? Então, os prótons, eles, à medida que você vai adicionando, eles ficam numa região bem densa, né? E esses prótons, eles têm uma grande eficiência em atrair os elétrons. Como eles estão na mesma camada, então a camada acaba contraindo. A cada próton que você adicione, a cada elétron, você vai tendo um raio cada vez menor. Esse raio aqui, ele está em picometros. Um picômetro equivale a 10 a menos 12 metros. Bom, e o raio iônico, né? Então, eu tenho aqui o raio de cátions e o raio de ânions. No caso de um cátion, quando eu tiro um elétron do elemento, né? Então, ele fica com um raio menor do que ele tinha quando ele era um átomo eletricamente neutro. Olha, ele virou um ânion, ele diminuiu o raio. Quanto mais elétrons eu retiro, menor vai ficando o raio, porque ele sente mais o efeito do núcleo, né? Agora eu tenho, por exemplo, aqui no lítio. O lítio tem número atômico 3. Então eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. Se eu tirar um elétron, eu fico com 3 prótons e 2 elétrons. No caso do berílio, eu fico com 2 prótons a mais, e no caso do boro, com 3 prótons a mais, né? Porque eu perdi, no caso aqui, 2 elétrons e aqui 3 elétrons. Então, o raio vai diminuindo também em função, aqui no período, né, em função do aumento da carga. E aqui ele também vai aumentando em função da mudança de camada, né? Então, na terceira camada, quarta, quinta e sexta. Já os ânions, o que acontece com os ânions? À medida que eu vou adicionando mais e mais elétrons, estando na mesma camada, você vai tendo um aumento do raio, né? Por quê? Porque eu estou aumentando a carga negativa, né? Então, eu estou expandindo, né, esse átomo, esse íon, né? E no caso dos períodos, eu também tenho um aumento, aumentando as camadas, né? Eu vou aumentando também o raio iônico. Aqui é só um destaque para o flúor e o oxigênio, né? O flúor tem um elétron, o oxigênio tem 2, então o raio do oxigênio é maior do que o flúor. E aqui, no caso de 2 cátions, né? Eu estou descendo aqui no período, né? Estou indo do período 3 para o período 4 e estou aumentando também o raio iônico. Bom, e como é que fica a configuração eletrônica de cátions e ânions? Então, para formar ligação iônica, né, o átomo ele pode ganhar ou perder elétrons, né? E ele faz isso para estabilizar a sua camada de valência, ficando igual à camada de valência do gás nobre. Então, aqui no caso dos metais, eles têm a tendência de formar cátions, né? Isso pelas energias de ionização que eles têm, né? Que são baixas, né? Então, eles perdem facilmente esses elétrons. Então, o que acontece aqui com o lítio? Ó? Se ele perder um elétron, ele fica com a configuração eletrônica do hélio. E o berílio, se ele perder 2 elétrons, ele também fica com a configuração eletrônica do hélio. E na família, né, todos esses elementos aqui do grupo 1, eles perdem um elétron para ficar com a configuração eletrônica do gás nobre correspondente. E no caso da família 2A, eles perdem 2 elétrons, todos eles perdem 2 elétrons, para se estabilizarem e ficarem igual ao gás nobre. No caso dos ânions, você vai ter eles ganhando elétrons, né, no caso formando íons, não, formando ânions. Esses íons formam ânions, então eles vão ganhar elétrons para ficar com a configuração eletrônica do gás nobre. Então o flúor ganha 1 elétron, o oxigênio ganha 2, o nitrogênio ganha 3 e o carbono ganha 4 elétrons. A mesma tendência a gente vai ver aqui nas famílias. Então, os halogênios vão ficar com carga negativa, né, uma carga negativa. A família do oxigênio vai ficar com 2 cargas negativas, a família do nitrogênio com 3 e a família do carbono com 4 cargas negativas. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. O nitrogênio ele tem distribuição eletrônica igual a hélio, 2s2, 2p3. Se ele receber 3 elétrons aqui, ó,
ele vai ficar com a camada de valência dele completa, igual a camada de valência do neônio. Né? Então, por isso que ele forma um ânion, para se estabilizar, ficando com a configuração eletrônica igual à do neônio. Aqui a gente tem um exemplo das configurações de alguns cátions, né, e de alguns ânions. Então, por exemplo, o lítio, ele perde a camada de valência dele, perde um elétron, fica lítio mais, e a configuração eletrônica passa a ser somente hélio. E assim sucessivamente, ó. O berílio perde 2 elétrons, fica com carga 2+, fica com a configuração eletrônica do hélio. Vamos ver aqui o alumínio, ele perde 3 elétrons, fica com carga 3+, e a configuração do neônio. Já os ânions, né, o nitrogênio, ó, ele tem configuração hélio, 2s2, 2p3, ele ganha 3 elétrons, fica com a configuração do neônio. E assim vai. Bom, vamos ver aqui um efeito que ocorre com cátions formando cargas diferentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o índio, né, formando carga +1 e carga 3+. Isso é por causa de um efeito que é chamado de efeito do par inerte, que é a tendência de formar íons de cargas 2 unidades a menos do que o esperado para um número do grupo, e isso é mais pronunciado nos elementos mais pesados do bloco P. Né? Então, esses aqui são os elementos do bloco P. E os mais pesados são esses daqui que estão no finalzinho. Vamos dar uma olhada por que isso acontece. Ó. A configuração eletrônica do índio, ele tem número atômico 49, e a distribuição fica criptônio, 4d10, 5s2, 5p1. A tendência dele era perder a camada de valência, né, os elétrons da camada de valência. Então, ele ficaria com carga 3+. Só que ele pode perder só os elétrons, ou o elétron P, e ficar com 2 elétrons aqui na camada de valência. Então, a carga dele ficaria +1. No caso do estanho, que tem número atômico 50, a distribuição eletrônica é criptônio, 4d10, 5s2, 5p2. Então, a tendência dele era perder esses 4 elétrons, ficando com carga 4+, mas ele perde só os elétrons P e fica com carga 2+. Mesma coisa aqui com antimônio, que tem número atômico 51, então fica criptônio, 4d10, 5s2, 5p3. Se ele perder esses 5 elétrons da camada de valência, ele fica com carga 5+, mas se ele perder só os elétrons P, ele fica com carga 3+. Então, esses elétrons aqui do S seriam o que ele chama de par inerte. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Escreva a configuração eletrônica de índio mais, né, e índio 3+. Então, vamos lá. Então, esse é o exemplo 2.1. Então, o A é o índio mais e o B é o índio 3+. Então, vamos lá. Então, o índio, vou começar pelo índio aqui. Ele tem número atômico igual a 49. Então, a configuração eletrônica fica, olhando na tabela, né? Criptônio, 4d10, 5s2, 5p1. Então, na camada de valência, ele vai ter 3 elétrons. Então, vamos fazer a configuração eletrônica aqui. Na verdade, assim, a gente vai fazer o diagrama de energia, só para vocês verem. Então, fica aqui criptônio, 4d10, 5s2,
5p1. Então, a gente coloca aqui os 10 elétrons. Aqui a gente coloca os 2 elétrons e aqui só tem um elétron. Então, ele vai perder esse elétron aqui. Então, vai ficar índio mais. Então, ele tinha 49 elétrons, agora ele vai ter 48. A distribuição vai ficar criptônio, 4d10, 5s2. Vai ficar com 2 elétrons na camada de valência. Então, aqui fica criptônio, 4d, 5s. 2, 10 elétrons e aqui os 2 elétrons. Agora vamos para o índio 3+. Índio 3+. Então, ele já perdeu um elétron, agora ele vai perder 2. Então, ele passa de 48 para 46 elétrons. Então, fica criptônio 4d10. Bom, prontinho. Então, essa é a configuração eletrônica do índio mais e do índio 3+. Aqui tem mais 2 exemplos que vocês podem tentar fazer, ok? Eu vou colocar agora nos slides para a gente continuar. Aqui é a resposta, né? Bom, tem mais outros exemplos aqui para a gente fazer. Então, vamos lá. Os sólidos iônicos, NaCl e KCl, têm o mesmo tipo de estrutura cristalina. Em qual dos dois sólidos os íons estão presos mais fortemente uns aos outros por interação de Coulomb? Então, ele quer saber se a ligação entre o sódio e o cloreto é mais forte ou mais fraca que entre o potássio e o cloreto. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o exemplo 2.2. Então, ele quer saber aqui se a ligação é mais forte entre o NaCl ou entre o KCl. Então, esse aqui já tem a resposta, mas eu vou mostrar para vocês devagarzinho como é que faz. Então, a gente tem que comparar duas coisas. As cargas, lembra daquela formulazinha que a gente viu? As cargas, né? E também tem que comparar os raios iônicos. Então, as cargas aqui, pessoal, se você olhar na tabela periódica, vamos lá, para vocês verem. Então, por exemplo, o sódio, ele está nesse grupo, então ele vai ter carga 1. O potássio também vai ter carga 1, ó. Ele vai perder um elétron da camada de valência, ó, 3s1, e aqui 4s1. Ok? Vou ver se eu marco aqui para vocês.
Então, aqui ele vai perder a camada de valência, e esse aqui também. E aqui ele vai ganhar um elétron, né? O cloro vai ganhar um elétron. Então, ele vai ficar com carga negativa. Então, vamos lá. Então, o sódio ele vai ter carga mais 1 e o cloreto menos 1. O potássio carga mais 1 e o cloreto menos 1. Então, as cargas aqui dos cátions e dos ânions são as mesmas. Então, não é isso que vai afetar. O que vai afetar é o raio iônico. Então, vamos escrever aqui raio iônico. Então, vamos lá na tabela. A gente tem a frente e o verso da tabela. Então, aqui. Se vocês olharem aqui, ó, o raio iônico ele está bem aqui, ó. Então, o raio iônico do cloreto é 181 picômetros. Então, vamos lá. Então, cloreto, 181 picômetros. O raio iônico do sódio é 98 e do potássio 138. Então, 98, 98, 138. Então, sódio e potássio. Então, o que vai acontecer? Como esse raio iônico é menor, então a ligação entre o cloro e o sódio é mais curta. Então, por isso, a força de interação é maior. Então, a resposta aqui, né, é Na e Cl tem. Ele perguntou maior interação do que KCl, pois D, né, que é a distância entre os núcleos, né, distância de ligação é menor. Tem mais dois exemplos aqui. Vou fazer mais um com vocês. Vamos fazer o 2.3a. Então, 2.3a. Os sólidos iônicos CaO e KCl cristalizam no mesmo tipo de estrutura. Em que composto as interações entre os íons são mais fortes? Então, ele quer saber aqui se é entre, né, se é entre cálcio e oxigênio ou entre potássio e cloro. Então, vamos lá de novo. Aqui a gente já viu quais são as cargas, mais e menos, né? A carga do cálcio, vamos olhar na tabela. O cálcio tá, vamos olhar outra, tá aqui, ó. Ele tem camada de valência igual a 4s2. Então, ele vai perder esses dois elétrons. Então, vai ficar com carga 2+. E o oxigênio vai receber os dois elétrons. Ó. Aqui é 2s2, 2p4. Então, ele vai receber os dois elétrons. Então, esse aqui vai ficar com carga -2, e esse aqui com carga +2. Então, aqui +2 ou 2 mais, e aqui 2 menos. Então, a gente já vê que as cargas desses dois são maiores. Então, isso faz com que a interação entre eles seja mais forte. Mas a gente também pode comparar aqui os raios. Então, vamos comparar os raios também. Raio iônico. Do potássio e do cloreto a gente já tem aqui. Então, vamos colocar aqui. Potássio, 138 picômetros. E cloreto,
181 picômetros. Agora vamos ver o raio do cálcio 2+, e do oxigênio 2-. Cálcio 2+, 106 e 132 do oxigênio. Aqui, deixa eu deixar. Isso que você viu. 106, 132. Então, a gente observa aqui também, ó, que os cátions, no caso aqui, comparando um com o outro, o cálcio tem um raio iônico menor, e comparando os ânions também, o raio iônico do oxigênio é menor. Então, eles interagem mais. Né? Então, a gente pode responder aqui. Qual é o que tem a maior interação? Então, CaO tem maior interação. Pois tem as maiores cargas e os menores raios. Prontinho. Tem mais um exemplo, se vocês quiserem fazer. Aqui está a principal referência, que é a do Atkins e Jones. A leitura recomendada envolve os capítulos 1 e 2. E aqui está o questionário para vocês responderem. Obrigada e até mais.